Boa tarde e boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Esse vídeo vai agora à noite pro ar aí, né? Vou deixar para vocês para mantê-los atualizados. Israel está numa espera, na expectativa muito grande. E hoje, né, o Hezbollah já lançou algumas dezenas de mísseis em direção a Israel. Então o Hezbollah começou os ataques no norte. Foram ataques, eu acredito que relativamente fracos, tá? A maioria dos mísseis interceptados, não houve danos severos a Israel. Mas ainda não é o ataque prometido pelo Irã. O Irã vai começar os ataques, não é? E eu vou deixar aí para vocês, né? Eu deixei várias coisas, eu estou mantendo vocês muito atualizados lá no Telegram, com canais que eu confio. E eu tenho assistido tanto da mídia de direita, esquerda, centro, de Israel, do Oriente, do Ocidente, e olha, dá para você ver muita coisa que está acontecendo. Vamos lá. O grupo Hezbollah anunciou que disparou dezenas de mísseis em direção a Israel nesta quinta. Primeiro, os mísseis disparados foram do tipo Katyusha e tiveram alvo na região de Metzuvah, no norte de Israel. Segundo o Hezbollah, os disparos foram em retaliação a um bombardeio que tirou a vida de 12 pessoas. Foram crianças, né, e adolescentes nas colônias de Golan, no último sábado 27. O ataque ocorreu na cidade de Majd al-Shams, na Síria, perto da fronteira com o Líbano. Não é na Síria, não é? É nos Golan. Golan é de Israel. O grupo culpou Israel pelo bombardeio, mas os israelenses negaram o envolvimento, disseram que o próprio Hezbollah é o responsável. E aí está a matéria, né? Então, o novo chefe do Hezbollah, o Sayed Hassan Nasrallah, prometeu uma retaliação a Israel pela morte de Fuad Shukr em um bombardeio israelense na capital, Beirute. A fala de Nasrallah ocorreu durante o funeral do comandante militar, o mais graduado do grupo, segundo a Reuters. Abre aspas, o inimigo e aqueles que estão por trás do inimigo devem esperar por uma resposta nossa que é inevitável. Então os ataques seguiram. Tem uma matéria aqui também no próprio, que eu não abri. Uma é essa aqui, né? O líder do Hezbollah, né, o Nasrallah, disse o seguinte: eles vão chorar muito. O líder do Hezbollah anuncia a nova fase do conflito com Israel. Muita coisa vai mudar, segundo o próprio diz, né? O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou nesta quinta que o conflito com Israel entrou numa nova fase e reiterou que o grupo não é responsável pelo ataque com foguetes que matou 12 menores no Shabat. A batalha contra o inimigo entrou numa fase nova e diferente e deve aguardar a ira do povo honrado e sua vingança por todo líquido vermelho oprimido, declarou Israel. Israel ria um pouco, mas você vai chorar muito, porque não sabe quais linhas vermelhas cruzou. Nasrallah também comentou a recente eliminação do Teherã, do líder do movimento palestino, Ismail Haniyeh. O objetivo de tirar a vida de líderes é prejudicar o grupo ao qual esse líder pertence para que enfraqueça, mas até agora, com base na experiência, nada enfraqueceu a resistência, observou ele. Os iranianos consideram que a eliminação de Ismail não só prejudicou a sua soberania, mas também a sua segurança nacional, prestígio e honra, é óbvio. Se o Irã não fizer nada, ou se o Irã apenas ameaçar e não fizer nada realmente grave contra Israel hoje, ou nesses próximos dias, o Irã vai sair humilhado dessa situação, extremamente desmoralizado, e pode se preparar, porque se Israel fez isso dentro do território do Irã, se foi mesmo Israel, né? Israel não assumiu, e a gente não sabe até onde isso é verdade. Mas se ficar, só que por enquanto ficou provado para o mundo, o Irã inclusive acusou e o mundo inteiro que quem fez isso foi Israel. Então o ponto é de Israel. Se o Irã não fizer um ataque, não iniciar realmente um conflito contra Israel, ou não der uma resposta que põe Israel nas cordas, assim, a ponto de arrebentar com os dentes de Israel, pode ter certeza, irmãos, que Israel vai atacar de novo. E o próximo passo que Israel vai dar vai ser um tipo tirar a vida do Nasrallah ou do Ali Khamenei do Irã. Vai ser algo severo. Israel não vai parar. Israel chegou num ponto que para Israel continuar existindo, ele tem que se manter em guerra constante. Porque os inimigos de Israel estão muito afoitos, sendo sustentados, muito incentivados, animados, e eles querem a aniquilação do Estado hebreu. Eles querem destruir Israel. E para eles, né, e eles estão vendo que o apoio das nações a Israel, cada ano, dado as mudanças geopolíticas, as mudanças políticas internas dos países, a divisão que existe no Ocidente, inclusive os Estados Unidos cada ano mais fraco, está mostrando que
Eles podem ir contra Israel, avançar contra Israel e num futuro não tão distante, um dia Israel vai estar sozinho. E aí eles vão avançar com tudo. E Israel precisa estar forte ao mesmo tempo que precisa enfraquecer seus adversários. Outro ponto que poucas pessoas não compreendem nesse conflito. Os Estados Unidos, né, deixa eu abrir aqui a matéria para vocês verem, tá? Os Estados Unidos da América enviaram, tá, mais aeronaves de combate ao Oriente Médio em meio a ameaças do Irã. Opa, cadê? Aqui, ó. Em meio a ameaças do Irã e aliados a Israel. Ao longo da semana, países prometeram represálias após a eliminação de líderes do Hezbollah e do Hamas. Então, os Estados Unidos está saindo em defesa de Israel, porque sabe do que está por vir, né? Hoje teve um encontro do ministro da Defesa do Reino Unido com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Os dois estavam reunidos numa sala secreta e até agora parece que teve assim muitos caças de combate britânicos saídos do Chipre, estão sobrevoando os céus do Chipre, Jordânia e todo o Oriente Médio. Há relatos de que aviões saíram dos Emirados Árabes Unidos em direção a Israel. Pode ser munição. Isso é algo histórico, para vocês terem ideia. E eu acho também que, além disso, a Jordânia já declarou abertamente que qualquer drone ou míssil que passar pelo seu espaço aéreo, eles vão derrubar. E também, é óbvio, a Jordânia vai ajudar Israel. A Arábia Saudita é muito provável, a Arábia Saudita vai apoiar Israel de forma logística, abrindo seu espaço aéreo para os caças israelenses, e isso já prova, o Oriente Médio de hoje não é o mesmo de 5, de 10 anos atrás. A configuração do Oriente Médio mudou muito, e após o ataque do Irã de agora, vai mudar ainda mais. O mundo que nós vamos encontrar é um mundo hostil. Nós temos duas facções no mundo, os Estados Unidos dividido, mais enfraquecido, porém ainda é o maior império da Terra, né? Ainda é o mais poderoso do mundo, ao lado de Israel. Por que os Estados Unidos vai se envolver? Por que o Netanyahu quer demais um conflito com o Irã e quer envolver os Estados Unidos? Porque Israel sozinho não vai dar conta dessas nações todas. Pode até dar, é óbvio que pode dar, mas o estrago vai ser muito grande e o custo é muito alto. Então, para Israel vencer o Irã é crucial a ajuda americana. Para os Estados Unidos, se Israel se envolver em algo, os Estados Unidos vai ter que entrar no conflito justamente porque, perder Israel significa perder o Oriente Médio inteiro, significa perder influência. E você imagina, os Estados Unidos mandaram 12 porta-aviões, 12 navios de combate para o Oriente Médio, inclusive o Theodore, Roosevelt, um dos maiores porta-aviões americanos, está agora na costa do Irã, no Golfo Pérsico. Se o Irã lançar um cruzeiro, algo, e derrubar um porta-avião, os Estados Unidos vai ser desmoralizado no mundo. Eles vão ter que responder de uma forma muito devastadora. O Irã tem como aliado China e Rússia. A China tem, o seu grande plano expansionista econômico, que é a Rota de Seda, One Belt, One Road. E a Índia o Irã faz parte. O Irã faz parte do BRICS. E o BRICS quer se pôr no mundo como uma nova potência internacional, um novo sistema econômico mundial, uma nova moeda econômica mundial, um novo sistema, uma nova geopolítica. E eles querem, junto com a Rússia, a Rússia e a China, que de fato lideram tudo, eles querem implementar um novo sistema econômico, político e geopolítico no mundo, inclusive multipolar, não mais que os Estados Unidos comandem, mas que haja vários blocos econômicos que todos vão se unir num único mundo, que serão os 10 reinos que eu acredito que está descrito lá em Apocalipse 17. O mundo vai ser fragmentado em 10 reinos e haverão 10 blocos, 10 reis, antes do advento do grande líder global. Porém, para os Estados Unidos que se vê e quer ser a liderança do mundo. Se Israel é desmoralizado e vencido, aí é uma derrota para o eixo ocidental. É uma derrota para os Estados Unidos, para a União Europeia, para todo mundo. Por quê? Se Israel caiu, então nós vamos ter o quê? Não existe mais uma barreira no Oriente Médio contra o Islã.
Não existe mais. Aí o Islã vai se consolidar, tomar todas as terras, não vai haver paz para os judeus naquele lugar. Os judeus vão sofrer severamente se Israel, por exemplo, perde a capacidade de proteger suas fronteiras. Então, são duas facções que estão brigando por hegemonia e pelo controle e para quem vai implementar o seu poder no mundo. Agora, por outro lado, Israel já humilhou o Irã nesse ataque, eliminando o líder do Hamas dentro de Teherã. E não foi em qualquer lugar. Ele foi eliminado dentro de um quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica. O que é algo que prova que Israel tem uma capacidade de infiltração muito grande, muito profunda, e existem traidores dentro do Irã que está trabalhando junto com o Mossad. Isso é óbvio, né? Não precisa ser muito inteligente para entender que aquilo ali é só com alguém lá dentro para ajudar. Porque não dá para fazer isso sozinho. E isso acontece de ambos os lados, é óbvio, né? Agora, um outro ponto. Se o Irã hoje faz um ataque muito grave, a ponto de esmagar, arrebentar com Israel, atingir, por exemplo, Tel Aviv, ou o que Israel... Para vocês terem uma ideia, hoje, tá, a defesa de Israel distribuiu celulares e telefones para cada um dos ministros de Israel, cada um dos deputados, e dos ministros de segurança de defesa de Israel, não é? Do gabinete de defesa, para que cada um tenha um telefone que possa se comunicar via satélite, que funcionam via satélite, porque Israel está temendo que o ataque desligue todas as suas comunicações. O Irã pode tentar fazer isso, não é? E há esse temor. Estão falando que voos foram cancelados. O que eu sei até agora é que o espaço aéreo do Chipre foi fechado, né? Mas eu não sei se é certeza, porque eu acompanho alguns canais de Israel que diz que não foram cancelados voos até onde eu tinha ouvido. Pode ser que agora, ou na hora que vocês ouvirem esse vídeo, tenha sido cancelado. Como eu estava falando, se o Irã sair desmoralizado desse combate, se a China e a Rússia não defenderem o Irã e o Irã for esmagado pelos Estados Unidos, porque, por exemplo, se o Irã atacar hoje de forma muito forte, aí não vai ter jeito, os Estados Unidos vão ter que responder. Se os Estados Unidos for com Israel e eles arrebentarem com o Irã e a China e a Rússia não fizer nada, quem vai ficar em xeque no mundo é o BRICS. Aí o eixo eurasiano vai ser também humilhado, porque é o seguinte, eles têm o Irã do lado deles, que é um grande produtor de petróleo, que é por onde vai passar a rota de seda da China, que está fornecendo todos os drones e ajuda militar para a Rússia na Ucrânia, que é um país que está junto com o eixo da resistência deles lá, o Hezbollah, milícias na Síria e no Iraque, os Houthis no Iêmen, o Hamas, que já foi destruído, né, praticamente, e a Jihad e muito mais. Se o Irã for humilhado e perder esse conflito, sair desmoralizado, isso vai ser um choque para o Hezbollah, para os Houthis no Iêmen, vai ser um choque para todo mundo, porque todo mundo que confia no Irã ali já viu que eles não são fortes o suficiente, que Israel tem capacidade de atacar lá dentro, e eles nem perceberem. Deu aquele medo. Se o Irã sair envergonhado, aí o eixo do BRICS vai sair envergonhado no mundo. Aí muita gente vai olhar para esse sistema e falar, opa, eles não são tão fortes assim não. Então, será que os Estados Unidos vai realmente se envolver de forma tão severa? A gente viu hoje, irmãos, a forma que os britânicos saíram, né? O próprio primeiro-ministro britânico falou que o Reino Unido está totalmente comprometido em defender Israel. E olha que algumas semanas atrás ele falou que se o Netanyahu pisar lá, o Netanyahu seria preso, porque ele foi condenado no Tribunal Penal Internacional. Hoje o discurso já é outro. Israel está muito bem protegido e vai ter uma coalizão muito forte aí. Vamos lá. Os Estados Unidos vão reforçar suas capacidades defensivas no Oriente Médio em meio a ameaças do Irã e aliados a Israel, afirmou o Pentágono nesta sexta-feira, segundo oficiais ouvidos pelo New York Times. Serão enviadas mais aeronaves de combate à região para proteger tropas e aliados dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos reforçarão sua presença militar no Oriente Médio, enviando navios de guerra e caças adicionais para a região para mitigar a possibilidade de escalada regional pelo Irã. O número de aviões e navios a serem enviados ainda não foram definidos, assim como as aprovações finais de autoridades sêniores, como o do secretário de Defesa. Os oficiais afirmaram tentar calibrar a resposta americana para enviar uma quantidade suficiente de aeronaves
o mais rápido possível para ajudar Israel sem parecer que estão escalando o conflito. O secretário de Defesa Lloyd Austin ordenou ajustes na postura militar americana, projetados para melhorar a proteção da força americana, aumentar o apoio à defesa de Israel e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a várias contingências, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono Sabrina Singh em declaração. Na última terça, um ataque israelense matou o comandante militar do movimento Hezbollah, o Fuad Shukr, e também, horas depois, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi tirado da sua vida no capital iraniano, em Teherã. Israel não confirmou a autoria de segundo ataque, mas o grupo palestino e o Irã atribuíram às forças israelenses. Na sexta, a Secretaria Adjunta de Imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, a secretária, afirmou que o secretário de Defesa americano Lloyd Austin vai comandar múltiplas ações para reforçar a proteção das forças americanas em toda a região, proporcionar um maior apoio à defesa de Israel e garantir que os Estados Unidos estejam preparados para responder a esta crise. Ao longo da semana, o Irã e seus aliados regionais prometeram adotar represálias pelas eliminações dos líderes do Hezbollah e do Hamas, alimentando os temores de um conflito mais amplo na região. Uma fonte próxima ao Hezbollah disse à AFP que os funcionários iranianos se reuniram em Teherã na última quarta com representantes do chamado Eixo da Resistência, uma aliança informal de grupos apoiados pelo Irã e hostis a Israel. 2 cenários foram discutidos, uma resposta simultânea do Irã e de seus aliados a uma resposta escalada de cada parte. Ao New York Times, um oficial militar americano disse, sob condição de anonimato, que as forças americanas no Oriente Médio estavam tomando medidas necessárias para aumentar o nível de preparo para combater, e proteger, e proteger as tropas de aliados americanos. A secretária adjunta de imprensa disse que durante uma ligação entre Austin e o ministro de Defesa Yoav Gallant, nesta manhã, o secretário americano se comprometeu com a ajuda dos Estados Unidos e reforçou que o país reforçará a proteção de nossas forças na região. O Pentágono também se prepara para a possibilidade de um grupo apoiado pelo Irã, incluindo os Houthis do Iêmen e o Kataib Hezbollah no Iraque, possam atingir as tropas americanas no Oriente Médio. Durante a conversa com Gallant, o secretário de Defesa americano expressou preocupação com a escala do conflito e disse que todos os países da região se beneficiariam com uma redução das tensões. É lógico, né? Olha aqui, ó. O porta-aviões Theodore Roosevelt, equipado com cerca de 40 aviões americanos FA-18, Super Hornet e o F-35, navega próximo ao Golfo Pérsico, aquilo que eu falei para vocês. Enquanto o grupo anfíbio de prontidão USS Wasp, com 30 aviões e helicópteros, além de 4,5 mil fuzileiros navais e marinheiros, opera no leste do Mar Mediterrâneo. Qualquer poder aéreo adicional pode ser crucial. O Irã disparou mais de 300 drones e mísseis contra Israel em um grande ataque em abril, mas apenas alguns tiveram sucesso, causando danos leves. Jatos da Força Aérea Americana baseados na Jordânia e na Arábia Saudita coordenaram-se com caças da Força Aérea Francesa, Jordaniana, Britânica para abater mais de 80 drones. O Irã telegrafou esse ataque com antecedência, dando ao Pentágono tempo suficiente para deslocar aeronaves de combate adicionais e navios da Marinha para o local, enquanto os comandantes americanos negociavam acesso ao espaço aéreo para os caças operarem. Então você vê, né? Mas não está claro se agora Israel e seus aliados terão tanto tempo para se preparar para qualquer nova rodada de grandes ataques iranianos. Ao que parece, o que está programado é que o Irã vai começar atacando, junto com as milícias do Iraque, o Kataib Hezbollah, por exemplo, eles vão fazer um ataque. E quando eles terminarem, logo em seguida o Hezbollah vai atacar pelo norte, de forma bem avassaladora. E provavelmente depois os Houthis vão juntos também. Então a ideia é atacar Israel pelo norte, primeiro, né, pelo leste, depois pelo norte e pelo sul, e talvez ataques vindos dos navios no mar Mediterrâneo. É claro que ali a proteção é maior porque os Estados Unidos têm seus navios ali. Agora, um outro medo que também nós vemos aí, né, que analistas poucos falam. Nós temos o navio americano no Golfo Pérsico e o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz. Se Hormuz for fechado, aí vocês podem se preparar. O petróleo vai explodir no mundo. Vai explodir, o preço vai às alturas. Aí se prepara para uma inflação avassaladora no mundo inteiro. Então a gente precisa estar atento com isso, tá? Há muitos preparativos nesse momento. Eu coloquei várias matérias para vocês. Eu quero fechar aqui e abrir o nosso Telegram para vocês entenderem. Eu tenho vários canais que eu sigo, várias pessoas que estão lá que eu escuto,
e outras, né, de fora. Então tá aqui para vocês verem o Telegram, né? Eu coloquei algumas matérias. Uma foi, né, uma análise do canal. Agora, olha isso aqui. Esse âncora aqui de uma TV árabe, né? Nas próximas horas no Oriente Médio, após o enterro do líder Ismail Haniyeh do Hamas, do Qatar, com prazo previsto por Israel e pelos Estados Unidos para ataque iraniano se aproximando, olha o que a mídia estatal do Irã começou agora a anunciar. Há pouco, o âncora do jornal estatal do país, ao falar sobre Haniyeh, disse que, abre aspas, nas próximas horas, o mundo testemunhará cenas extraordinárias e desenvolvimentos muito importantes. Fecha aspas. Pode ser, eu comentei que pode ser o início do fim ou apenas um show mesmo, né? Apenas espetáculo para acalmar os ânimos. Agora, um canal do professor que eu sigo, né? Inteligência americana de Israel espera uma retaliação iraniana já no sábado, amanhã. Os membros do canal Sem Censura souberam disso em um dia, com antecedência. Vários países também instam seus cidadãos a deixarem Líbano e Irã. A França pediu para que seus cidadãos saiam do Irã imediatamente. Será que vão ter um contra-ataque? Parece. Será que após o que vai vir, os Estados Unidos vai, junto com Israel, atacar o Irã? Porque o que o Irã fizer hoje pode dar a prerrogativa que Israel precisa para atacar o sistema e o programa nuclear iraniano. Vamos lá, mais matérias. Estaremos sempre ao lado do Irã e responderemos de forma decisiva a qualquer ameaça ao nosso aliado Irã. Isso quem falou foi o líder Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ninguém fala Coreia do Norte, mas quem está armando os Houthis no Iêmen é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está fornecendo armamento e foguetes para a Rússia na Ucrânia. E eles fornecem treinamento e armamento, foguetes, mísseis, eles fornecem para o Irã, para os Houthis, para o Hezbollah. A Coreia do Norte tem muito peso nessa região. Vamos lá. Vários sites israelenses travaram devido a ataque cibernético. Porta-avião Theodore Roosevelt chegou no Estreito de Hormuz. Olha só, justamente porque o temor de que o Irã possa fechar Hormuz e travar a passagem de petróleo para o Ocidente. Isso faria com que nós tivéssemos aqui os preços explodindo nas alturas. Aeronaves britânicas sobrevoando Jordânia, aeronaves americanas sobrevoando também o Iraque. Os Estados Unidos praticamente fechou o cerco contra o Irã. Hormuz é crucial para o petróleo. Se fecharem, aí a economia colapsa de vez. A gente sabe disso, né? E mais, por que ninguém pede para deixarem Israel? Vocês já pensaram nisso? Né? Eu fiz essa análise, né? Mas sim que saiam do Irã e do Líbano, porque é essencial para a existência de Israel. Israel, ele é uma nação, né, que para os judeus, religiosamente, essencialmente, nunca se prega que saia de lá, mas que eles voltem para lá. Mas também é um sinal de que provavelmente eles vão arrebentar com o Irã. Dependendo do caminho que o Irã tomar, eles vão cumprir a profecia de Jeremias 49:34, que é uma profecia que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão. Elão é onde hoje é o atual Irã. No princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elam, o principal de seu poder. E trarei sobre Elam os 4 ventos dos 4 cantos dos céus e os espalharei na direção de todos estes ventos. Não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elam. E farei que Elam tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua eliminação. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los, e porei o meu trono em Elam, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. E acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elam, diz o Senhor. E aí eu falei os relatos do que está acontecendo na mídia, não é? E tudo mais. Então eu vou manter vocês atualizados aqui ao máximo. Espero que vocês fiquem atentos, tá? Israel hoje atacou a Síria, tá bom? Canais libaneses reportaram um ataque israelense na Síria. A rede Al Jazeera, um ponto de passagem clandestino entre Síria e Líbano, foi atacado na zona fronteiriça no nordeste do Líbano. O temor é que esse conflito, e dependendo da escalada, eles estão falando que o Hezbollah pode invadir Israel pela Galileia. Ali no norte, os soldados do Hezbollah podem invadir Israel e tomar o Golã, não é?
Por que que desligar o sistema de comunicação de Israel também é um objetivo, já que inclusive o Irã entregou uma arma de pulso eletromagnético para o Hezbollah? Porque é o desejo, é o sonho dos inimigos de Israel apagar a tecnologia de Israel. Porque se Israel tivesse em tecnologia, aí vai ter que ser soldado no campo, homem contra homem. E é o que vai acontecer porque está descrito em Zacarias. E a palavra do Senhor diz que os fins, né, o conflito no futuro, no fim, vai ser usando até espadas, tá? Espadas, e diz que os soldados de Israel serão como uma tocha acesa no meio da palha, queimarão muitos ao seu lado e ao seu outro lado. Diz que o Senhor fará com que o menor da casa de Israel será como o rei Davi, e a casa de Judá será como Deus naqueles dias. Para você ter uma ideia do que vai acontecer. Mas o combate vai terminar no chão. Provavelmente eles vão fazer um ataque. Israel disse que se eles estiverem numa situação onde a sua existência seja ameaçada, eles têm o seu programa chamado Juízo Final, que eles vão pôr em operação. O programa Juízo Final de Israel não necessariamente é uma arma nuclear. E isso eu vi no canal também, o Viva Israel, né, que eu acompanho ele lá, o Davi. Eu tenho que dar honra porque quem fala isso é ele. E eu acompanho bastante ele mora lá. E é interessante que pode ser uma arma de pulso eletromagnético. Mas aí, do mesmo jeito, não pararia a guerra, levaria o conflito para o chão. E aí precisa ver o quão motivado está o exército de Israel para isso, né? O quão motivado está para isso. Porque aí homens, né? O exército de Israel é relativamente pequeno se comparado com todos os países islâmicos. Mas o Israel de hoje conta com o apoio de Arábia Saudita, Jordânia, o Egito. O Egito eu não sei, né, mas eu acredito que o Egito está ao lado de Israel nesse conflito. A Jordânia e a Arábia Saudita nunca vão estar a favor do Hezbollah. Nunca. São inimigos. E muito menos do Irã. Então eu acho que esse conflito aí nós vamos ver uma reformulação. O Oriente Médio e o mundo que nós conhecemos, irmãos. Se essa guerra estourar agora, esqueçam. O mundo vai ser reformulado, nós vamos ter o colapso da economia, como hoje, olha só, tá? Isso aqui aconteceu, né? Nós vimos aí o Nasdaq hoje, a Bolsa Americana, várias bolsas, não só o Nasdaq. Simplesmente nessa manhã de hoje, 2,9 trilhões de dólares foram eliminados das ações esta manhã devido a temores de uma recessão global. A economia está à beira do crash, tá? Então eu vou manter vocês atualizados. Espero que em breve, irmãos, em breve mesmo, nós possamos trazer notícias aí melhores, né? Mas eu acredito que nós estamos caminhando para algo devastador, e nós temos de nos preparar, né? Isso aqui, o Senhor diz que guerras e rumores de guerra são o início das dores de parto, ainda não é o fim. Mas o mundo vai ser reformulado, e duas facções, o ponto crucial, você quer saber quem vai impor sua ideologia no mundo, quem vai vencer no mundo, é quem vai vencer no Oriente Médio. E a carta do Albert Pike diz que o mundo sionista e o mundo islâmico vão entrar em conflito até a exaustão. E isso vai arrastar o mundo inteiro. Porque os únicos países que têm potencial para tornar uma guerra regional em guerra mundial é o Oriente Médio, é Israel e Irã. Então, essa semana, inclusive, o Erdogan da Turquia, ele não falou que vai invadir Israel, tá? Ele não falou isso. Ele falou, né, que se houvesse força e determinação suficiente do seu exército, que num futuro eles poderiam invadir Israel. Coisa que ele não vai fazer. Hoje ele não tem potencial para enfrentar Israel, né? Ele é muito forte, mas ele não vai fazer uma loucura dessa porque ele perderia muito no mundo. Mas com certeza, se ele visse que Israel iria perder, ia cair, ele ia lá aparecer no final. Deixo essa análise para vocês, esse vídeo essa noite. Ouçam, entendam, porque amanhã eu vou trazer muito mais e com certeza o mundo que nós vamos ver aí em breve vai alterar. E eu acredito que muitas lideranças vão cair no mundo, tá? Muitas. A ordem e a regra mudou a partir do que Israel fez. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.